Mais uma vez, pela graça do nosso Deus, nós estamos no ar, fazendo o convite para você, para o nosso projeto Semear 2020 para Israel. No mês de julho vai acontecer esta viagem, se até lá Jesus não voltar, obviamente. Ele vai nos conceder a graça de levarmos mais um grupo a Israel para serem impactados pela palavra do nosso Deus naquelas terras maravilhosas. Meu convite é para você em especial. É o projeto Semear 2020 para Israel no mês de julho. Se você quiser ir conosco, então você vai se programar junto à Tropical Turismo. Está ali na Rua 1, número 170, no setor central. Basta chegar até ali, lá está o Marcelo, a Dilce e todos os irmãos e irmãs para te auxiliar. Você tem que ir até lá e dar o seu nome, Tropical Turismo. Rua 1, número 170, com o telefone aí à sua disposição, que é o 3224-9998. Vou repetir, 3224-9998. Amados e queridos irmãos, como já fizemos uma leitura no início deste programa, quero repeti-la agora como sempre faço, para falar de sonhos. Aliás, milhares e milhares de pastores, de obreiros do Senhor, têm ministrado muito sobre essa questão de sonhos. Sonhar, na verdade, é viver. Os que não sonham já estão mortos, são zumbis. Porque o sonho é essa força motriz que nos conduz à frente com todo vigor em busca da realização ou tão somente esperando pela realização destes sonhos plantados por Deus nos nossos corações. Mas os nossos sonhos podem produzir na vida das pessoas uma resistência muito grande por causa do orgulho e da soberba que também está cravado no coração dos homens. E como diz aquela música maravilhosa, muitas vezes querem matar os seus sonhos. Matar os seus sonhos. Fazer com que você deixe de sonhar. Porque eles não querem, não admitem que o seu sonho seja realizado. No texto que nós lemos, que é primordial e maravilhoso, que está em Gênesis 37, diz que Israel amava a José, o seu filho, mais do que a todos os seus filhos. Bom, é um erro, porque esta preferência é que levou ao desenrolar de tudo isso. Com a permissão de Deus, estava dentro daquilo que Deus já havia preordenado. Mas Israel amava mais a José do que todos os seus filhos por uma simples questão. Era filho da sua velhice. E aí ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, olha o perigo aí dessas deferências, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E aí no versículo 5 começa: sonhou também José um sonho, e contou a seus irmãos, e aí eles passaram a aborrecer-se dele ainda mais. Mas José contou-lhes o sonho, e disse: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Aí complicou a questão. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás. Será que na verdade você reinará sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Quando chega no versículo 9, diz: e sonhou ainda outro sonho. E quando chega lá no versículo 19, disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu.
e veremos que será dos seus sonhos. É desta maneira. Muitas vezes aquilo que você sonha pode simplesmente gerar hostilidade por parte daqueles que você conta, abre o seu coração para falar dos seus sonhos. Porque, queridos e amados irmãos, a maldade está plantada no coração do homem. Plantada. No momento em que você quer partilhar os seus projetos, daqueles sonhos cravados no seu coração, levanta a hostilidade de muitos pela inveja, pela ganância, pelo egoísmo, pela própria egolatria, porque baseado em todos estes sentimentos, estes jamais vão querer que os seus sonhos se realizem. E posso dizer sem medo de errar que muitos sonhos já morreram, muitos sonhos já foram destroçados por pessoas nocivas, terríveis. Outros foram entulhados e outros já nem conseguem mais sonhar. Mas os sonhos, aqueles que Deus crava no nosso coração, ninguém pode remover. São sonhos de Deus para as nossas vidas. E eu fiz questão de falar sobre isso, para que você entenda que aqueles sonhos cravados no seu coração, e que foram cravados pelo nosso Deus, estes sonhos, meu querido, jamais vão ser entulhados, jamais serão mortos, porque o Senhor é que te fez sonhar. Os sonhos jamais serão sepultados, jamais, porque Jesus jamais irá permitir que tais sonhos venham deixar de existir. Preste bem atenção, queridos. Onde Jesus está, ele se coloca como obstáculo ao sepultamento de sonhos. Você poderia até me perguntar aonde o Senhor está vendo isso. Aqui em Lucas capítulo 7, nós temos uma referência bíblica para isso. Lá a partir do versículo 11 diz: e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Pois é, ela estava levando um defunto, uma viúva que já perdera o seu próprio marido, ficou numa situação complicada, mas tinha o seu único filho, aquele que suscitaria descendência a ela e cuidaria dela. Mas este filho também estava sendo levado para a sepultura. Esse filho era o seu sonho maior. O sonho de ser cuidada por ele. O sonho de vê-lo fazendo renascer a sua própria descendência. O sonho que lhe traria gozo e alegria, e filhos deste filho, para que a pudesse acalentar em seu colo. Mas agora, este sonho, querido, este sonho estava sendo levado para a sepultura. É isso que muitas vezes acontece. O seu sonho, muitas vezes, está sendo levado para a sepultura, e a tristeza profunda inunda a sua alma, porque não tem como reaver novamente esses sonhos para te fazer ter vida,
para fazer com que os seus olhos brilhem, para fazer com que o vigor da sua alma seja renovado, para tirar da sua vida o desalento e a tristeza, porque quando os sonhos estão sendo levados para a sepultura, só sobra desalento, não tem mais vigor. O nosso corpo parece que vai se desfazendo, não conseguimos contemplar mais nada. É quando os sonhos estão sendo levados para ser sepultado. E vendo ao Senhor, ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Quando a pessoa está mergulhada em tristeza profunda, não consegue contemplar mais nada porque mataram seus sonhos, o Senhor contempla com íntima compaixão. E aqui a primeira coisa que o Senhor disse para aquela mulher: não chores, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Era Deus ressuscitando os sonhos daquela mulher. Era Deus restabelecendo o vigor. Era o Senhor restabelecendo a alegria. Era o Senhor espancando a solidão daquela mulher. Era o Senhor fazendo com que os olhos daquela mulher brilhassem novamente. Levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus então o entrega à sua mãe. Queridos, preste bem atenção. Podem até tentar matar os seus sonhos, você pode estar até a caminho de sepultá-lo, porque você não vê mais condições de reavê-lo. Mas Jesus olha com os olhos de íntima compaixão para a sua vida. E Ele é perito em parar os sepultamentos. Ele é perito em trazer da morte para a vida. Não estou querendo de maneira nenhuma mexer com o seu emocional, mas estou apenas dizendo para você que se você está em Cristo Jesus, se esse encontro com Cristo é verdadeiro, os seus sonhos jamais irão ser sepultados. Porque a compaixão gloriosa do nosso Senhor fará com que, pelo seu poder gracioso, estes seus sonhos voltem a ser renovados, e os seus olhos voltem a brilhar, e o gozo da sua alma comece a trazer júbilo para você e todos aqueles que te cercam. Jesus é o restaurador de sonhos, o renovador de sonhos, que é a força motriz para a sua caminhada, meu querido e minha querida. Mas só Jesus pode fazer isso. Os demais são nocivos, porque não querem jamais que os seus sonhos se cumpram. Mas os sonhos de Deus cravados no seu coração vão se cumprir, porque os propósitos do Senhor jamais poderão ser frustrados. E você sabe disso. Então, não se entristeça. E não vá nessa comitiva do sepultamento dos seus sonhos. Jesus não irá permitir que ele seja sepultado, como aconteceu nesse texto de Lucas. Deus devolveu a alegria, o gozo àquela mulher, porque ela voltou novamente a sonhar, sim, com uma nova descendência, com cuidado da sua vida. Ela voltou a sonhar novamente. Oh, Jesus maravilhoso, restaurador de sonhos. Não há outro igual ao nosso Senhor. É tão somente ter esse encontro maravilhoso com Ele. Pastor, o senhor tem mais textos bíblicos? Tenho. Eu tenho um outro onde vou provar mais uma vez o que Jesus faz
com estes sonhos que muitas vezes são abortados. Aqui em Atos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 36, nos diz o seguinte: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Olha o que diz a Bíblia: levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodeavam, chorando, e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com eles. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E a Bíblia diz que isso foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. O que tem a ver esse texto, pastor, com sonhos? Tem muito a ver. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Pedro foi até ali a cidade de Jope. Quando chegou, as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera. Elas tinham Dorcas como aquele ponto culminante de esperança dos seus sonhos. Agora, morreu. É como se sepultasse toda uma obra que estava sendo realizada. Todo um sonho plantado por Deus que estava sendo cumprido e de repente foi abortado pela própria morte. Mas o Senhor, o nosso Deus, é poderoso. E Ele tem os seus instrumentos. Ele tem os seus porta-vozes, os seus atalaias, para fazer com que estes sonhos que estavam em plena realização não fossem mais abortados. Os sonhos, querido, mesmo morto, Deus faz revivê-lo. Em Cristo Jesus, volto a repetir, era necessário que esses sonhos que estavam sendo tornados como algo objetivo, Dorcas, que faziam estas vestes para sustentar as viúvas e tantas mais, que trazia-lhes esperança de uma vida diferenciada em Deus, morreu. Mas Deus traz de volta. Deus traz de volta estes sonhos que objetivam em obras maravilhosas em nome do Senhor. Quantas obras que estavam sendo realizadas foram abortadas, porque os sonhos que estavam se cumprindo ali, de repente pereceu. Mas Jesus, pelo seu poder, pela sua graça, traz de volta novamente estes sonhos, traz de volta novamente a realização destas obras maravilhosas e gloriosas, que traz esperança e vida. Jesus sabe fazer reviver estes sonhos. Os sonhos não morrem, mesmo em razão do tempo passado. Lembra, no caminho de Emaús, os 2 discípulos que caminhavam e já não sonhavam mais. Parece que tudo tinha terminado com a morte e sepultamento de Jesus. Pois é, quando chegaram a Emaús, depois de sentir os seus corações arderem, porque Jesus estava com eles, expunham as Escrituras, mas eles não podiam contemplá-lo como o próprio Jesus ressurreto.
Pediram para que ele ficasse, ele permanecesse ali. E na mesa Jesus levanta o pão e dá graças, e eles entendem que o sonho que havia morrido agora se renovou. Jesus está vivo. E voltam mais de 11 quilômetros, apressadamente, para dizer que Jesus havia ressuscitado. Por que eles, cansados até em Emaús, agora de repente tomam um vigor enorme e voltam novamente em Jerusalém para anunciar isto? É porque aqueles sonhos que fez com que eles estivessem voltando para Emaús, desesperançados, tristes, frustrados, de repente se renova. Jesus está vivo e a obra continua, com gozo, com alegria e com disposição. Não, queridos, Jesus reaviva, restaura, traz os sonhos de volta. Seus sonhos foram abortados, sonhos que estavam sendo realizados numa obra gloriosa parou. As perspectivas pararam porque você está levando os seus sonhos para a sepultura. Jesus é poder e Ele faz ressuscitar os seus sonhos. Creia nisso, que o Deus Todo-Poderoso, que o Cristo, Senhor de nossas vidas, possa estar agora restaurando os seus sonhos, trazendo vigor para a sua alma, trazendo alegria e gozo para o seu ser, fazendo você retomar novamente a caminhada. Os seus sonhos vão se realizar, porque são sonhos de Deus cravados no seu coração. Que o Espírito Santo, o Paráclito, o companheiro, esse ajudador que habita em nossos corações, possa fazer queimar o seu coração por dentro e trazer de volta a sua alegria de sonhar os sonhos de Deus. Que assim seja. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, se até lá Jesus não voltar.